Bem-vindos a mais um Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Hoje teremos uma convidada muito interessante, vai falar sobre temas que estão aí no nosso dia a dia. É a Suzana. A Suzana é executiva de gestão de pessoas, cultura e sustentabilidade, trabalha há mais de 35 anos no segmento de varejo, atualmente ela é VP de RH da RD Raia Drogasil, passou por outras grandes corporações. Ela é graduada em psicologia e fez uma pós-graduação em gestão e administração de recursos humanos pela Universidade Católica de Pernambuco. Também fez alguns programas da Fundação Dom Cabral e também é aluna nossa. Aqui fez um AMP conosco faz muito pouco tempo e outros programas de formação também. Bem-vinda, Suzana. Obrigada, querido. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Como alumni da escola, é também um privilégio poder participar, não é, desse projeto que tem a intenção de trazer benefício para todos. Oxalá eu consiga corresponder, professor. Com certeza. Acho que todos aqui vamos poder usufruir da tua experiência e dos teus insights. É um tema importante, Suzana. A saúde mental hoje em dia, nossa, é algo que está na pauta, né, de todas as organizações, né? Como é que você vê esse tema? Saúde mental. Eu acho um tema extremamente relevante, não é? Que traz no seu ensejo muito estigma e que, afortunadamente, isso vem ficando para trás, dando espaço a diálogos, não é, mais abertos, mais francos. Já não é uma fraqueza, não é, falar, compartilhar que está em algum tipo de sofrimento emocional, né? Então, assim, eu acho que o relevo que ganha é um relevo necessário, porque é um tema super contemporâneo, né? Então, eu acho que sempre existiu. Eu acho que a diferença hoje é como ele está sendo observado e o cuidado a essa agenda. Agora, você acha que, em geral, as pessoas elas estão mais à vontade de falar das suas vulnerabilidades hoje em dia? Porque isso me chamou a atenção também quando você começou a falar, né? As pessoas estão mais abertas? Sim, eu acho que eu não posso afirmar se elas estão mais à vontade, mas o que eu posso sim considerar e talvez até afirmar é que existe mais espaço, né? Assim, eu acho que essa porta foi aberta. Acho que é importante também comentar que tudo em si traz o seu benefício, ainda que nem sempre observado dessa maneira num primeiro estágio. Então, acho que o que a gente passou com a pandemia escancarou algumas questões assim que estavam muito encobertas, né? Estavam ali protegidas num certo véu, e eu acho que tudo aquilo que a gente passou, todo aquele sofrimento coletivo também nos conduziu a pautas importantes que tocam questões de comportamento e da humanidade, né? Então, assim, eu acho que tudo isso acabou assim pavimentando um pouco essa conversa, não é? E não é de se estranhar que isso ganhou uma importância uma importância na agenda corporativa, né? Porque eu acho que isso era uma coisa assim das clínicas, dos hospitais, né? Das famílias. E hoje eu acho que já está em outros lugares onde deveria estar mesmo. Agora, também, ouvindo você, me veio um outro interrogante, né? Será que a gente está falando mais disso hoje porque as empresas estão mais humanas ou porque a pressão está muito grande e aí é inevitável não tocar nesses temas, uma vez que as pessoas estão adoecendo? Sim. Então, eu quero acreditar que são as duas coisas, não é? Sim, eu sou extremamente otimista e não poderia deixar de ser, até porque eu me vejo como alguém que contribui, não é, para esse florescer, digamos assim, não é, das corporações. Como profissional da área de pessoas, assim, é um dever meu contribuir para que haja, de fato, uma abordagem cada vez mais humana, cuidadosa, delicada, generosa em relação ao ser humano, não é? Então, assim, de fato, nem gosto, né, dessa nomenclatura da nossa área, recursos humanos, nunca gostei.
nas organizações onde estive, criei títulos novos, né? No meu caso, eu chamei de capital humano. Agora eu digo que a gente cuida, né, de gente, de cultura, não é? E de sustentabilidade. Então, assim, eu acho que é uma jornada, não é? Então, assim, eu acho que mas ela já começou, e acho que não começou apenas para a minha organização. Eu vejo isso cada vez mais presente no mundo corporativo de um modo geral. Então, assim, eu acho que tinha uma máxima, né, antigamente, que se dizia assim, fulano está estressado, né? Fulano infartou no piso da fábrica. Nossa, né? Como essa pessoa trabalha, como essa pessoa é dedicada. Chegava a ser quase um ato heróico, né? Infartou, isso era legal, né? Já o contrário, né? Falar que alguém estava em sofrimento, ou que alguém estava deprimido, ou que estava com algum tema ligado às suas emoções, aí era um tabu, né? E aí também eu acho que passava a ideia de fragilidade. E hoje eu acho que as pessoas finalmente compreenderam que a fragilidade, a vulnerabilidade é o ser humano em si que aproxima, não é? Não as posições. Pelo contrário, eu acho até que as posições podem nos afastar. E aí eu acho, professor, né, tocando aí no tema da humanização versus pressão da sociedade, aí eu acho que assim eu acho que o mundo contemporâneo pede uma agenda contemporânea. Então, em primeira análise, assim, eu tendo a achar que esse movimento é positivo. Eu poderia até concluir que é inexorável esse avanço e essa mudança. Eu acho que veio para ficar, e na minha cabeça isso é bom. Uhum. Agora, uma última questão para abrir aqui a nossa conversa. Né? Sim. Você acha que esse tema da saúde mental está sendo tratado de uma maneira conveniente, Uhum. de fato, como deveria ser tratado? E também a questão isso é uma pauta só da área de recursos humanos? Ou Uhum. isso começa a ser uma pauta importante do número um da organização? Ah, que ótima a sua provocação. Não é só uma pergunta, é uma provocação. Como eu vejo, eu vou contar um pouco assim o que acontece lá na nossa empresa e sem querer aqui ser referência ou exemplo para ninguém, mas eu acho que é uma história que vale a pena ser contada, não é? Nós estamos no segmento de varejo, varejo farmacêutico e somos uma organização de grande alcance, né? Eu prefiro falar de alcance do que falar de número de lojas ou de farmácias, embora a gente tenha muitas, não é? Mas eu acho que o fato de ter 3 mil farmácias significa que a gente alcança muitas famílias, né? A gente vai para uma camada importante da sociedade. Há algum tempo atrás, nós quisemos entender qual seria a farmácia do futuro, naturalmente, para desenhar a nossa estratégia em relação a essa visão, né? Meio assim, um future back, né? E eu confesso que a gente até se surpreendeu ao compreender que as pessoas não queriam mais farmácia, elas queriam mais saúde, né? E eu acho que esse foi um insight poderoso que deu lugar ao nascimento aí talvez do nosso terceiro e grande importante ciclo de transformação na nossa empresa. E aí eu acho que a gente acho não, né? Eu posso até afirmar que nós começamos a trabalhar para de certa maneira mudar o nosso código de uma organização que esteve muito focada no tratamento das doenças para uma organização que começou a trabalhar na prevenção e até na promoção da saúde, né? E olhando para essa cadeia toda, né, que envolve o tema saúde, também nós percebemos que havia um espaço para ser ocupado, né? Então, assim, vamos trazer um pouco assim a dimensão do sobrecarregamento das instituições que cuidam de saúde, né? Então, hoje as pessoas, sei lá, têm uma dor de cabeça, têm um mal-estar, têm até uma tristeza e procuram imediatamente um hospital e um pronto atendimento, né? E se a gente recorrer ao passado, vamos lembrar que o farmacêutico tinha essa relevância nos bairros, né, nas comunidades. Eu me lembro perfeitamente, seu Romeu, um homem elegante, de terno de linho branco, que
que era o farmacêutico da minha pequena cidade, lá em Pernambuco. Eu sou pernambucana, como você comentou aí, né? E seu Romeu era uma referência, né? E eu acho que com o tempo, né, e com a pressa, né, desse mundo, esse papel ele foi se reduzindo naquilo que ele pode emprestar de valor para a sociedade. Então, acho que nós trabalhamos nesse resgate. E aí a gente olha a saúde como integral, e naturalmente a saúde integral é também a saúde emocional. Então, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual, ela é social e ela é do planeta. Se todas essas dimensões, não houver saúde nessas 5 dimensões, eu acho que a gente vai ficar com um hiato importante. Então, eu acho que nem todas as organizações, talvez, tenham o privilégio de que esse tema não seja apenas uma pauta da área de pessoas. No nosso caso, é uma pauta do C-Level, é uma pauta do CEO, e mais que isso, é uma pauta do nosso conselho. Então, assim, para a gente é um privilégio poder trabalhar com bastante foco, com bastante dedicação, com o relevo necessário que precisa, né? Então, assim, eu posso te dizer, professor, que a nossa ambição é talvez ser um dia uma organização em que, mesmo que as pessoas não estejam mais lá, mas que tenham passado pela RD, possam dizer que aqui elas compreenderam mais sobre o que é cuidar da saúde e compreenderam ainda mais o que é trabalhar numa organização livre de estigmas, sobretudo em relação à saúde mental. Muito Me alonguei interessante. um pouco, mas eu achei que era importante Não? te dar esse contexto. Esses aspectos da saúde nesses vários âmbitos que você falou é muito interessante. Pegando esse gancho, Sim. o que que você diria que mais afeta a saúde mental hoje e quais são os principais gatilhos, né, que disparam aí um processo de adoecimento? Então, embora eu seja psicóloga, né, já faz muito tempo que eu me tornei uma administradora, então, talvez lá na minha origem eu ainda tenha alguns palpites, né, então, assim, longe aqui de fazer alguma referência científica, mas vou falar um pouco do que eu percebo, né. Se a nossa conversa tivesse sido ontem, eu te diria que é o trânsito me enlouquece, né, levei 1h30 para um percurso que normalmente se levaria não mais que 40 minutos. É a pressa do mundo, não é? Assim, essa necessidade de se consumir tudo ao mesmo tempo, né? Se consome conhecimento, se consome bens duráveis e não duráveis, se consome o tempo de uma maneira que todos nós temos essa sensação de que precisamos tempo, mas não há tempo. E o tempo, né, na sua dimensão, sei lá, física, quântica, não sei, ele não muda. O dia tem 24 horas, mas parece que tudo que a gente tem que fazer não cabe mais nessas 24 horas, nem mesmo em 365 dias do ano, né? Eu conversava com a mamãe, eu estou muito envolvida, professor, no tema de longevidade, talvez porque eu esteja me aproximando, não é? Aí da casa dos que pretendem ser longevos, mas eu tenho lido bastante, e eu conversava com a mamãe, e ela dizia, nossa, eu fico lembrando da época que a minha mãe, né, a minha avó, ia fazer as roupas de final de ano da gente. E parecia que se levava uma eternidade, né, para chegar o dia da gente colocar a roupa nova. E hoje, a minha mãe tem 82 anos, recém-completados. E hoje a mamãe diz assim, não dá tempo, eu adorei esse insight dela, hoje não dá tempo nem de envelhecer. A gente não consegue envelhecer, porque o tempo passa rápido demais. Ela disse assim, eu só coleto números. Eu não tenho mais a percepção de que eu estou envelhecendo. Eu só saio de 80 para 81 para 82, mas eu não consigo achar que que o tempo está me levando, né, para... Então, eu acho que tem isso, né? Tem aquelas expressões, né, que já estão ficando, inclusive, datadas do FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estava construindo uma casa e eu terminava de fazer as escolhas dos materiais, eu voltava para casa super angustiada, porque eu nunca achava que tinha feito a melhor escolha, nem tomado a melhor decisão, porque as variáveis, as opções, tudo é tanto na nossa vida que isso vai gerando essas inquietações e essas inseguranças.
E eu estou falando um pouco do plano material, falei um pouco da dimensão do tempo, né, que ocorre com a minha mãe, não é diferente para mim. Então, eu acho que essa pressa exacerbada, não de se viver, mas de consumir tudo, de estar conectado com tudo, ao final traz um esgotamento, né? Traz uma exaustão. E aí a gente começou a ouvir das pessoas que colapsam, né? A expressão mais comumente ouvida, que é o burnout, né? E, assim, Então, de fato, as pessoas assim apagam, se incendeiam, né? Porque a intensidade com que se vive tudo é tamanha que me parece superior à nossa dimensão de desfrutar, de compreender, de assimilar, de fazer bom uso. Então, para mim, é uma questão assim de contexto da sociedade e das agendas voláteis, poderia dizer assim, até líquidas, né? Tudo é muito líquido. E acho que nós, eu estou lendo até um livro de um colega nosso aí, professor do ISIESE, que é próprio do ser humano, né? Então, assim, acho que tem coisas que são próprias do ser humano, que querem, talvez, nos emprestar competências robóticas ou, né, mecanicistas. E nós somos humanos, a nossa dimensão, me parece que ela tem um escopo amplo, e esse escopo amplo captura muitas dimensões que precisam ser assimiladas, né? E isso precisa ter o conforto do tempo, né? Precisa de tempo para isso. É assim que eu vejo. Então, não é um gatilho. Para mim, eu acho que é o contexto. Interessante. No fundo, você está me lembrando também algumas reflexões que fazemos aqui na escola, nessa linha, né, do que é o ser humano, a nossa condição, né, humana, e talvez aqui fique um pouco essa ideia de que parece que estamos perdendo um pouco essa referência, que não somos robôs, não somos máquinas, e, Sim, portanto, temos nossas limitações, e também ao se enfrentar com essas limitações, cada um vai reagindo de um modo diferente, né? Mas sempre são aspectos que acabam talvez causando aí ansiedade, estresse, depressão, dependendo aí de que fator acaba contribuindo mais. Isso, de fato, a gente percebe aqui também na escola que estamos perdendo um pouco essa nossa identidade enquanto ser humano, né? A gente pensa que é sim, máquina, né? sim, Muito, sim. muito bom lembrar isso, né? Não somos máquinas, né? Não. Tá bom. E não Agora, queremos ser. exatamente. Ainda acho que ainda ninguém quer ser uma máquina, né? Sim. Apesar que se fala também de um certo transhumanismo aí, que no fundo é esse Super-homens, né? uma máquina, Enfim. exatamente, meio um ciborgue aí. Tá bom. Agora, Suzana, conta para gente como é que esse tema ele é tratado na RD, por exemplo, aí também no campo da prevenção, né? Como é que vocês Sim, trabalham também portanto, sim, que dicas, né, que podem ficar aqui para sim, as pessoas em geral, para as sim. organizações em geral, Uhum, perfeito. coisas que É, funcionaram para vocês, né? sim, eu acho assim, né, professor Goulart, eu acho que é tudo uma questão de evolução, né? É, aí eu acho que eu vou te contar um pouco, assim, de como nós nos colocamos ah, como pessoas em todos os aspectos que a gente acabou de comentar, né? Então, assim, na RD eu não sou uma VP, eu sou a Suzy. E o tempo inteiro eu tento desconstruir essa imagem. Um dia desses eu fiquei sabendo que eu tinha convidado uma garota que depois tornou-se minha mentorada, né? E eu a tinha convidado para um café e tamanha era a ansiedade dela porque ia tomar um café comigo e eu pensava do outro lado, mas meu Deus, quem sou eu, né? De verdade, né? E então eu acho que nós assim, né? E a escola fala muito isso, né? Nós as pessoas do vértice, né? Eu acho que a gente tem o dever de trazer a dimensão correta para as nossas posições, mas também saber que nós podemos sim ser agentes de transformação. Então, eu te conto um episódio.
E aí depois eu falo um pouco das coisas da RD e do processo, como que a gente está fazendo isso, né? Nem todos acreditam, mas eu sou tímida, né? O meu natural, eu sou mais introvertida. Quando eu me exponho muito, seja como agora, ou se eu faço uma conversa, tal, depois de um tempo eu preciso me recolher para me recarregar, porque é no recolhimento que eu me reencontro, né? Não é nas multidões. E falar em público para mim é sempre um desafio. Há 35 anos eu faço isso e é sempre um desafio. O cérebro já aprendeu, já conhece todos os mecanismos, eu vou e faço o meu trabalho e há quem diga que eu faça bem feito. Mas o fato é que isso me custa. Todos os dias isso me custa. Portanto, eu sou apenas um ser humano, né? Porque um vice-presidente deveria subir no palco e dar um show. Mas a Suzy, ela que sobe ao palco, ela que tem as emoções, ela que tem, né, o frio na barriga e a mão trêmula. Ela, não é a VP. Então, eu comecei a falar disso para as pessoas. De certa forma, isso foi me dando uma tranquilidade, porque se eu falhasse, as pessoas já sabiam que eu poderia falhar. Então, acho que o tempo inteiro a gente trabalha numa dimensão de expectativa e a gente se coloca no lugar de cumprir todas elas. E talvez se a gente se colocasse numa condição apenas de humano, portanto, tão falível, né? Talvez essa carga emocional ela fosse um pouco mitigada, né? Essa mochila, né, que a gente comenta, né, que a gente carrega, poderia ficar mais leve. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se colocar nessa condição, que por ser humana é sim vulnerável, né? Então, assim, mas eu prefiro falar de me colocar como um ser humano, de fato, do que falar dos temas da moda, a vulnerabilidade, a espontaneidade. Não, eu sou apenas um ser humano e, portanto, eu sou tudo isso. Então, essa é uma dimensão. Se colocar aí e falar disso, né? Para que as pessoas se reconheçam e possam falar disso também. E assim a gente começar a combater os estigmas, né? Porque todo mundo vive, talvez assim, sobretudo nos ambientes corporativos, a falsa ideia de que nós somos superpoderosos, né? Até temos algum poder de influência, mas a caixa toda é frágil. No fundo, E Suzana, aí, desculpa te interromper, mas no fundo você está me sugerindo também uma ideia tão simples quanto essa. Me parece que é possível recordar que muitas vezes a gente pode estar representando um papel nas organizações, né? E sim, cansa muito. Isso é fonte de tensão. E aqui a perfeito. gente abre espaço para esse aspecto da autenticidade, que é um ângulo um pouco diferente quando a gente fala também de saúde mental, porque sempre que a gente está simplesmente representando, existe ali uma pressão interna, né? Eu tenho que manter uma postura, eu tenho que manter uma imagem, e isso também é fonte de tensão. Então, talvez é um ângulo diferente da saúde mental, pelo menos do ponto de vista mais pessoal, e até também na alta direção, né? No C-level aí, que ajuda a gente a falar de todo esse tema da autenticidade e da transparência. Tá bem, por favor, desculpa. Perfeito, assim, não, perfeito, eu não poderia concordar mais, assim, é assim que eu vejo. É, não vou dizer que eu tenho muitos seguidores, mas começo a ter alguns, né? Mas, assim, acho que é exatamente isso, acho que, assim, performar, ser a persona e performar o tempo inteiro esgota. E é por isso que, de vez em quando, um fala do burnout, o outro degringola, o outro espana, né? São as coisas que a gente ouve por aí porque passou muito tempo da sua vida desempenhando um papel e deixando em algum grau de ser o que de fato é, né? E eu acho que aí compreendendo tudo isso e aguçando um pouco essa sensibilidade e visto que a nossa estratégia de companhia pedia um posicionamento de promover mais saúde para a comunidade, para os nossos clientes e, portanto, também para o nosso funcionário, a gente começou a trilhar uma jornada importante de dimensão e de ambição grandes, no sentido de começar olhando para o ressignificado da farmácia, o ressignificado
do papel do farmacêutico, trazendo esse conceito de coordenação do cuidado, na dimensão da assistência médica dentro da nossa companhia. A gente trouxe muito o conceito do médico de família, não é, que busca ali um acompanhamento, que faz o pós-consulta, não é simplesmente aquela visita de 20 minutos e vai embora. Começamos também a criar uma rede, de certa forma, de suporte, que a gente chama de NAV, que é o Núcleo de Atendimento ao Funcionário, um pequeno núcleo formado por assistentes sociais e psicólogos, cujo objetivo era acolher as pessoas que estavam em sofrimento, que espontaneamente nos contavam. E aí, professor, tem de toda a ordem. Tem alguém que está em sofrimento e a gente depois descobre que está sendo vítima de comportamentos abusivos na família, enfim. Então, a gente começa a entender assim, várias camadas de problemas que acabam, não é, por trazer sofrimento emocional. Nos chamou a atenção ver a quantidade de jovens que revelaram a intenção de tirar a sua própria vida, o que denota uma falta de esperança, quem sabe até de fé, não é, em dias melhores. Então, assim, isso nos preocupou demais, sobretudo porque nós somos uma empresa de gente muito jovem, então a gente fez pesquisas para entender o que se passava, né, com essas pessoas, enfim, e chegaram dados dessa natureza. E aí a gente começou assim a trabalhar muito no acolhimento e na oferta de serviços, né? Então, hoje, naturalmente, se eu pudesse fazer uma recomendação, desde já eu já faria, né? Se lhe sobra algum recurso, faça a terapia, porque é algo valioso, não é? Então, assim, a gente poder dar voz, entender o que se passa com a gente, poder ter alguém com quem compartilhar, isso é de um benefício tamanho. E aí, naturalmente, não é? Então, hoje, o avanço da tecnologia, eu acredito que a tecnologia está a serviço do ser humano, existem plataformas espetaculares que podem nos ajudar a atuar mais em escala e oferecer num custo palatável esse tipo de apoio para as pessoas. E a gente ingressou por aí. Então, assim, eu acho que, de novo, né, o advento da pandemia nos fez acelerar muitas das iniciativas que estavam no forno, prontinhas para serem oferecidas, não é? E aí eu acho que tudo isso acabou abrindo pautas e barreiras regulatórias, como foi, por exemplo, a questão da telemedicina e a teleterapia, e aí eu acho que a sociedade acabou ganhando com tudo isso. Então, a RD trabalha nesse sentido, uma vez que promover a saúde é estratégia da nossa organização, para nós essa proposta de valor para o nosso cliente se faz mais coerente e traz mais significado se ela for igualmente poderosa para dentro de casa para o nosso funcionário. E aí, como a gente olha, só para encerrar, a saúde nessas várias dimensões, então, na saúde física, a gente fez um trabalho importantíssimo de controle da obesidade, de cultivo por hábitos mais saudáveis, obesidade ou sobrepeso, mas não é essa coisa de vamos perder peso, não, vamos encontrar o seu peso ideal, buscando medidas da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que é a da circunferência. Trabalhamos muito, então, nas questões da saúde mental, fazendo diagnóstico, ouvindo nossas pessoas, oferecendo serviço e acolhendo as pessoas, todas as pessoas que por decisão própria se pronunciou e se apresentou, foram acolhidas. Todas estão em tratamento, não é? E nas outras dimensões também. Então, a gente foi criando dentro da RD espaços que pudessem permitir às pessoas viverem o que você acabava de comentar, a sua autenticidade, e não apenas um papel corporativo. Muito bom, muito interessante. Também, novamente, aqui me vem à cabeça, você está escutando você falar, né, até dessas pessoas jovens que
vocês conheceram um pouco mais de perto e ficaram um pouco chocadas em constatar que, puxa vida, querendo tirar a própria vida, né? Tem algo aqui que também a gente percebe que é muito importante e que acho que está nessa composição de contexto aí, faltando talvez, né, hoje em dia, no sentido mais geral, esse significado, né, para as coisas, né? Sim, Esse sentido. Eu gosto muito desse livro do Viktor Frankl, né, Em sentido Busca de da vida. Sentido. De Uhum. fato, isso me parece que é uma peça que a gente não pode esquecer quando a gente fala de saúde mental, né? Existe Uhum. um contexto, é verdade, existem as vulnerabilidades pessoais, é verdade, mas também existe esse aspecto que, no fundo, é uma pergunta central presente na cabeça de qualquer pessoa, né? Qual é o Sim, sentido de tudo isso, né? Então, sim. você, o que que você acha disso? Você tem experimentado isso também, que as pessoas em geral também que uma correlação entre esses aspectos que você falou e uma falta assim de perspectiva no sentido mais profundo, sentido de fato para as coisas? Olha, sim, eu compreendo isso e acho que tudo tem que ter significado. De verdade, eu acredito nisso. Nas organizações, eu tenho a compreensão de que o significado vem através do propósito, não é, que elas perseguem. No caso da RD, e a minha não é a única, né, organização que persegue um propósito honroso, muito recentemente a gente falava, né, que a gente gostaria de cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Isso fez sentido e significado para a gente durante alguns anos. Mais recentemente, como tudo evolui e, e a sociedade demanda coisas novas o tempo inteiro, eu acho que seria um equívoco não atuar sem o radar no entorno, né? Assim, achando que aqui é o meu caminho. Não, acho que o tempo inteiro tem que haver essa colheita, tem que haver essa escuta, não é? E aí a gente evoluiu na nossa cultura, né? Eu digo assim, o propósito é a alma de uma organização, portanto é o significado, né? O sentido de existir daquela organização. E a cultura é o jeito como a gente dá vida, não é? Aquele propósito. E a nossa cultura, assim como o nosso propósito, a gente percebeu que, dada as nossas intenções, não é, de outra camada, de outra altitude, também precisavam evoluir. Então, hoje a gente diz que a gente quer construir uma sociedade mais saudável. E isso passa por uma ambição assim de muita grandeza nos dois aspectos, né? Porque hoje a nossa base de cliente passa dos 45 milhões, né? Então o nosso alcance é muito grande. Se propor a transformar o hábito dessas pessoas e que sabe da própria sociedade é uma tarefa para gigantes, mas é uma opção. E o significado, talvez, de estarmos ali construindo essa jornada, é porque isso importa para a gente, não é? Isso tem um significado para a gente. O que a gente procura, professor, sobretudo para o jovem, que busca muito um propósito, mas quase que invariavelmente, quando a gente pergunta o que é propósito, uma boa parte não consegue sequer formular, né? A gente procura trazer um propósito institucional maior do que talvez o sentido da vida de um indivíduo, mas um sentido mais coletivo. E quando eu converso com os nossos jovens, e tenho me ocupado de fazer isso, confesso que não era uma coisa que eu fazia com frequência, e passei a fazer mais, dizer assim, olha, você é um jovem que tem nessa organização a sua primeira oportunidade de trabalho. Nós somos uma organização muito saudável financeiramente, que cresce muito, portanto, aqui você pode, né, realizar muitas coisas. E isso significa levar vocês para uma camada diferente de protagonismo e influência, muitas vezes na família de vocês, na comunidade de vocês, no ambiente, né, da loja onde vocês estão, ou da farmácia, melhor dizendo, onde vocês estão. Então, eu acho que, com isso, eu acho que, de alguma forma, a gente vai incutindo um propósito, um significado, uma razão para se fazer as coisas. Vou tentar colocar isso num exemplo bem simples. Nós temos hoje
em torno de 15 centros de distribuição. Muitas vezes o trabalho de um jovem conferente é passar uma caixinha de medicamento no leitor, né, para que aquilo signifique uma remessa para uma determinada farmácia. Se o sentido que ele encontra em fazer isso for apenas passar 8 horas ou 6 horas fazendo isso, é uma coisa. Mas se esse mesmo jovem compreender que esse gesto garante que a insulina, que o nosso cliente diabético precisa na hora certa, no momento certo, para preservar a vida, o sentido e o significado desse trabalho tem outra conexão, não é? Com o que ele entrega ou com o que ela entrega. Então, assim, o tempo inteiro a gente procura trazer essa dimensão, já que é isso que me cabe, porque seria impossível entrar no seio da família de cada um, e na questão individual, até porque, pelo menos no nosso caso, somos quase 56 mil, uma pequena cidade, aliás, do tamanho da cidade onde eu nasci, lá em Pernambuco, né? Uma cidade do interior. Então, penso que é nessa camada que a gente pode atuar e me sinto em paz, não é? Como indivíduo, me sinto em paz com esse grau de contribuição. Tá bom. Só para encerrar, assim, Ah, uma pergunta, pois é, né? O papo está gostoso, mas temos que encerrar. Olha vou só. voltar para a escola, só para a gente conversar mais. Se você pudesse dizer 3 elementos da cultura de uma empresa que ajuda a prevenir, né, portanto, a cuidar da saúde mental, o que você diria? Quais seriam os 3 elementos principais assim de uma cultura de empresa? Olha, para citar três, eu vou falar talvez daquilo que a gente lá na nossa empresa assim propaga tanto, não é? Uma das coisas que a gente coloca como uma competência necessária, um princípio até de liderança, é o de construir times saudáveis. E construir times saudáveis saudáveis em todas as dimensões. Eu me preocupar de saber sabe, começar uma reunião, é uma coisa simples, e fazer um check-in, procurar entender como que as pessoas chegam, às vezes com um pequeno gesto desse, se abre tantos outros temas, né? Se descobre tantas coisas e se ganha a oportunidade de contribuir, né? Então, assim, construir times saudáveis para a gente olhar para as dimensões da saúde física, da saúde emocional, é entender se aquela pessoa está com uma sobrecarga, se aquela pessoa está se comprometendo a entregar coisas que estão além da capacidade ou da condição do contexto daquela pessoa no momento, né? Eu acho que a outra coisa é o que a gente comentou um pouco na nossa conversa, é trabalhar através do seu próprio exemplo para mitigar e até eliminar os estigmas, não é? É olhar o outro na sua condição de humano e não na sua condição de super posição X ou Y, né? Na minha frente eu tenho o Bulara, antes de ser o professor, né? Porque eu tenho tanto respeito, by the way. E acho que uma outra coisa, e que você tocou tão lucidamente, que é emprestar um sentido para as coisas, não é? Não tratar as pessoas como uma força de trabalho, e sim conduzi-las para um propósito maior, para uma aspiração, para uma contribuição maior e, se possível, coletiva, né? Eu acredito muito nisso, acredito muito na força do indivíduo para construir algo relevante para a sociedade, para mais pessoas. Então, eu diria isso, que vai longe, que vai de mãos dadas com todos os processos, né? Então, tem que ter, sim, sistemas de suporte, tem que ter, sim, uma coordenação de cuidado, tem que ter check-up, tem que ter pesquisa, tem que ter dados, né? Dados é, de fato, algo muito relevante. Tá? Então, assim, tudo isso tem que ter, mas eu prefiro olhar para isso como o mundo dos processos. Eu acho que a outra camada é que atitude eu tenho em relação a tudo isso. Muito bom. Acho que é um pouco, né? Assim, você me pediu 3, é o que eu consegui Não, tá ótimo. dar de contexto nesse momento. Tá ótimo. Olha só para então encerrar aqui essa nossa conversa, talvez a gente possa ficar com essa ideia que, de fato, falar da saúde mental faz com que a gente consiga olhar para a empresa
e para as decisões que a gente toma todos os dias e para os processos, as políticas que a gente tem, também percebendo o seguinte, que, de fato, a gente não pode se preocupar só pelo o que fazemos, mas temos que também nos preocupar por como fazemos e o porquê fazemos essas coisas. E isso vai ao encontro daquilo que a gente fala aqui na escola, né? Essas três camadas importantes, né? Da eficácia, né? Conseguir um resultado, da eficiência, qual é o modo pelo qual você consegue esse resultado, e da consistência, esse algo que faz com que tudo isso fique em pé, né? Não desmorone, né? Sim, Coerente em si mesmo. sim. Suzana, olha, a conversa foi ótima, eu não quero tomar mais o seu tempo, agradeço muitíssimo estar aqui conosco e poder compartilhar essas experiências aí que são tão enriquecedoras. Muito Sou quem obrigado. agradece, professor, e quero deixar apenas um pequeno registro da minha grande admiração pela escola, sobretudo por quem, sendo uma escola de negócios, sempre coloca o homem, né, em primeiro lugar. Então, assim, eu tenho um grande carinho por todos e uma grande admiração, né, que vai junto. Então, eu é que me sinto honrada, né, em ter podido contribuir com você nessa sua grande missão, né, de propagar conhecimento, experiências e assim contribuir para esse todo muito melhor. Super obrigada, professor César. Muito obrigado mesmo, Suzana. Obrigado a você. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.